Mas até brinquei com vocês, né, no início. Eu tô com uma boneca que não favorece nada o meu trabalho, mas a situação de dia a dia. Quando vocês olham aqui, ó, tá vendo? A parte frontal dela tá bem alinhadinha. Por quê? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Cabeleireiro Integrativo. Hoje o assunto é frizz de cabelo na escovação, né? Então, hoje o meu intuito com vocês aqui é te ajudar a lidar melhor com esse frizz, porque ele é um dos grandes monstros, né, da escovação. Então, o frizz, ele aterroriza as pessoas, porque muitas vezes a pessoa acredita que só precisa só da chapinha, né, de ficar dependente da chapinha para conseguir dominar o frizz. E então, assim, hoje o conteúdo é para quem quer deixar o cabelo comportado, conseguir assentar e lidar melhor com o frizz. Eu tô até com uma boneca nova que eu comprei, porque a gente tem, na maior parte das vezes, a boneca de cabelo mais ondulado, né? Até porque ela custa mais barato, e aí eu decidi investir numa boneca de cabelo cacheado aqui, ainda que ele seja permanentado, mas para trazer para vocês também esse ponto de vista mais prático com relação à escovação. E em específico hoje eu trouxe uma boneca que eu nem cortei o cabelo dela ainda, então tá caótico o negócio aqui. Deixa eu até mostrar para vocês. E eu também hoje estou num ambiente diferente, como hoje é feriado, eu estou na minha sogra. Vocês vão ouvir um pouquinho mais de barulho, que aqui é uma avenida, né? E eu quero mostrar aqui para vocês. Quero mostrar aqui para vocês que ó, a bonequinha que eu comprei, ela não tá com o cabelo cortado. Aqui tá o caos, ó. Tá o caos. Mas eu quis trazê-la, né, por conta que muitas vezes essa é a realidade nossa, né? A cliente senta na sua cadeira, pede uma escovação, que ela quer que fique incrível, que fique maravilhosa, mas ela não apara o cabelo há muito tempo. Então, o fio, a ponta vai ficando toda rala, né? Mas enfim, o objetivo hoje é mostrar para vocês a realidade, né? Como é que você faz para lidar com um cabelo desse? Hoje eu vou falar sobre um dos grandes monstros da escovação, que é o frizz, né? Que muita gente, inclusive, fica pensando assim, não sei lidar com frizz, eu sempre preciso da chapinha para controlar. Então, se você quer fazer uma bela escovação e você quer controlar, deixar o cabelo mais comportado, mais assentado, a aula de hoje é para você, tá? Você vai descobrir como vencer o terror da escovação, que é o frizz. Para quem ainda não está inteirado sobre o que é o cabeleireiro integrativo, meu nome é Luma Sakamoto e eu ajudo os profissionais, mas também os aspirantes a se tornarem cabeleireiros e cabeleireiras integrativos, tá? E uma das vias, né, que eu encontro para ajudar as pessoas a terem esse comportamento diferenciado, terem esse conhecimento, né, também diferenciado nesse mercado, uma das coisas que eu entendi que é fundamental para a gente começar esse movimento é de formação de base, né? Então, por isso que eu falo muito, olha, sai do zero a escovação perfeita, porque eu acredito sinceramente que a escovação é uma aliada estética nossa, né? Então, nem sempre as pessoas vão conseguir usar os seus cabelos naturais, não é sempre que a cliente está disposta a usar o cabelo natural. Esse cabelito aqui, quando eu fiquei adolescente, ele ondulou, né? Ele enrolou, era liso, enrolou, e neguei ele por muito tempo, e hoje eu uso meu cabelo, né, 100% natural aí, do jeito, tá com a cor, tá com a forma, tô cheia de branquinho também, mas também, né, depois 32 anos, um filhinho já, essa história de pandemia, então isso tudo vai deixando, né, transformando o nosso corpo e transformando o nosso cabelo. E chegar nesse ponto, né, de usar um cabelo natural, é um processo. Mas a escovação, do meu ponto de vista, né, a escovação,
inclusive para quem está nessa proposta de pegada mais natural, parar de fazer uma progressiva, a escovação feita do jeito certo, ela pode ser a via, né, que vai ajudar a pessoa na transição, mas a escovação feita do jeito errado vai ser a via que vai levar a pessoa para voltar para a química, né? Então, assim, tanto de um lado quanto do outro, a escovação ela pode atuar, né, de uma forma boa ou de uma forma negativa. Porque, assim, dependendo do calor, dependendo do jeito que a pessoa usa esse secador, o tanto que ela faz o estiramento, que é uma das coisas que eu vou falar também hoje, vai danificar o cabelo natural e aí você vai ter uma dependência, né, de procedimentos térmicos para a pessoa conseguir usar o cabelo. Então, eu acho que é por isso que, voltando à história do cabeleireiro integrativo, quando a gente tem toda a consciência, né, da fibra de cabelo, de como fazer o serviço de um jeito mais cuidadoso, eu acho que a gente consegue melhores resultados aí, aliando saúde e estética, tá? Então, acho que eu sempre vou bater nessa parte aí de saúde e estética. Eu quero, antes de começar a mostrar como vocês podem vencer o frizz, como vocês podem lidar com o frizz, eu quero ouvir de vocês. Em que tipo de cabelo e em qual parte do cabelo você enfrenta o maior frizz? Então, pare e pense aí na sua escovação. Vamos falar um pouquinho sobre o frizz, né? O que é o frizz? Por que ele ele te atrapalha? Por que ele é um impeditivo na sua carreira aí? Primeira coisa é que ele é percebido de diversas formas, né? O frizz, ele pode ser o cabelo mal alisado, ele pode ser o cabelo curto, pode ser o cabelo que fica estufado. Então, eu tô trazendo todas essas situações porque, por exemplo, quando a Eliette falou, ó, no topo do cabelo, em cabelos finos, então ela tem dificuldade especificamente no topo, né, da cabeça com cabelos finos. Pode ser, muito provavelmente, que ela esteja lidando com fios curtos. Então a pessoa fala assim, frizz. Aí tem gente que pensa no frizz em mau alisamento. Tem gente que vê o frizz como aquele cabelo que arrepia, que ele é curtinho. Entende? Então, assim, são possibilidades diferentes que a gente tem que entender o que é para saber como lidar, tá? Frizz pode ser o cabelo mal alisado, ele pode ser o cabelo curtinho, ele pode ser uma questão de estufamento, cada um vê frizz de uma forma. Isso também é muito doido, né? A cliente pode perceber o frizz de uma determinada forma. Então, não tem uma coisa só que você faça que vai resolver o problema do frizz. Não tem, tá? Essa é real. Gosto de ser bastante sincera quando eu ensino para as pessoas, porque como eu também estou no campo de batalha, né? Como eu atendo cliente, eu sei que muitas vezes, dependendo da condição, né, isso também estava dizendo em aula com as meninas, né, a gente tem aula lá de tira dúvidas, muitas vezes a condição do cabelo, condição inicial desse cabelo, o jeito que ele chega para você, por mais que você queira, deseje muito, deseja, você tem até recurso técnico, você tem produto, você não consegue chegar no resultado da escovação perfeita igual esse aqui, ó, esse cabelo aqui, ó. Como é que a gente vai lidar, né, com uma fibra que tá com um monte de cabelo aqui e um nadinha chegando até aqui no final, ó. Eu até tava falando pro pessoal aqui, eu trouxe uma boneca que não me favorece. Eu trouxe a boneca do boicote aqui, ó. A boneca para boicotar meu trabalho, para mostrar para vocês também que numa situação como essa aqui, ó, o que acontece na hora que a gente vai escovar, na hora que a gente vai lidar com esse cabelo aqui. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Então, frizz é multifatorial, frizz pode ser percebido de diversas formas. Outra coisa importante que eu estava conversando com as alunas, que esse dia surgiu lá no nosso grupo, é que a forma de condução muitas vezes é mais importante até do que a técnica, porque essa cliente ela chega com uma expectativa gigantesca aqui para... eu quero fazer uma escovação para um evento, né? Ela chega com o cabelo desse nível, com esse afinamento, sem cortar o cabelo, sei lá, essas aqui eu diria que ela não corta o cabelo há quase um ano, né? E aí ela chega aqui para
né? Se fosse uma cliente real. Falou assim, olha, há 1 ano sem cortar o cabelo, ela quer que eu faça milagre na escovação, né? Aí por isso que muita gente apela para chapinha, muita gente vai lá para o Babyliss, porque isso aqui, essa ponta, ela vai atrapalhar, tá? Então, quando a gente entende isso, a gente também já começa a regular a expectativa e aí a gente começa a conduzir de uma forma diferente, tá? Galera, então, para lidar com frizz, o que muita gente faz? Muita gente lota de produto antes ou depois. Isso não tá certo, porque senão você tem também a cliente que não gosta desse efeito pesado de produto, então você tem que ajustar a sua mão. Ou ainda o jeito errado de lidar com isso é simplesmente faz a escova de qualquer jeito e vem com a prancha. Por que eu quero falar que isso é errado? Porque se a cliente chega para você e ela usa o cabelo dela natural e você manda bala na chapinha, manda bala no Babyliss, na próxima vez que ela lavar, né, quando você tá com esse desespero de pranchar e deixar o cabelo lisinho, perfeito, na próxima vez que ela lavar, muito provavelmente essa estrutura aqui de cabelo não vai estar desse jeito. Ela vai estar danificada, né? Então, eu acabo enfatizando tanto essa questão da escovação, porque não é sustentável o uso de chapinha, de Babyliss com vamos dizer assim, muita ênfase, uso com muita ênfase ou com muita frequência. Esse tipo de ferramenta, mas também a escovação pode causar isso. Quando a gente submete o cabelo a altas temperaturas, com alto estiramento, vai sim causar dano na fibra e quem usa o cabelo natural vai perceber que após ser atendida por você, o cabelo fica danificado. E isso não é o que a gente deseja, tá bom? Vamos entender então essas variáveis que vão influenciar no resultado do seu trabalho. Eu quero dar 9 orientações específicas para você facilitar o seu trabalho. Então pega o caderninho aí, dá um jeito de anotar em algum lugar. Vou ver se eu consigo melhorar a luz aqui. Porque eu não posso virá-la direto aqui, senão vocês também não conseguem ver. Primeira coisa, para você lidar com frizz. Quando você percebe que o cabelo arrepiou ou que o cabelo, você trabalhou a mecha, não conseguiu alisamento suficiente, primeira coisa, a umidade já foi embora. E se você não conseguiu dominar o frizz, você não vai conseguir mais, a não ser que você simplesmente vá lá e colhe o cabelo com spray, tá? Então, você precisa entender que frizz tem uma correlação direta com umidade. A questão que eu vejo muito pessoal errar é que perde, vamos dizer assim, a umidade do fio e aí ela acaba tendo uma insistência na manipulação daquela mecha que já secou errado. Então, o que eu quero dizer com isso? O tipo do frizz, que é o frizz de mau alisamento, ele não consegue ser superado com mais calor. Se o fio já secou errado, você não vai conseguir mais alisar, tá? Então, o que eu digo para vocês? Vocês têm que entender que o cabelo ele precisa ser trabalhado com a umidade. Se você não... E aí que vem a segunda questão, né? O fluxo do ar do secador, se ele estiver muito alto e você não tiver ainda habilidade para lidar com esse cabelo, você já perdeu, né? Então, a umidade, ela é uma variável que você tem que estar sempre de olho. Se tiver pouca água e secou errado, já era, você tem que molhar o cabelo de novo, tá? Então, vou pegar o exemplo de uma mechinha aqui, eu vou deixar essa mecha aqui embaixo, vou pegar uma nova aqui. E o grande desafio de trabalhar com cabelo... De trabalhar com cabelo cacheado, que a gente precisa trabalhar com muita umidade. Então, eu vou pegar uma mechinha aqui pra vocês e vou pegar já no frontal, porque eu ajudo a resolver o problema de muitas pessoas aqui. Mas eu vou precisar de uma mecha um pouco mais vertical. Aliás, vamos olhar tudo de novo, pegar a diagonal aqui, ó.
Eu vou fazer nesse frontal aqui, porque a galera apanha nessa parte frontal. Lembrando que eu realmente trouxe uma boneca que não vai me favorecer, que ela vai acabar comigo vai me dar uma surra aqui, mas eu tenho paciência, eu sou uma pessoa com paciência. Então vamos lá. A gente tem aqui uma mecha que secou. E aí, o que eu quero que vocês percebam? O cabelo, gosto sempre dessa analogia. O cabelo é como se fosse uma massinha, sabe massinha de biscuit, assim, que as pessoas... Ou qualquer outra massinha que você... Enquanto ela tá úmida, ela está moldável. O cabelo, enquanto úmido, ele fica modelável, no nosso caso, né? E aí, a partir do momento que ele seca, você vai estar já com mais problemas aí para conseguir modelar. Então, quando eu molho o cabelo, eu tenho que sentir que ele tá maleável, ó. Porque a função da água é justamente essa, trazer mais maleabilidade para o cabelo. Vou molhar um pouquinho mais aqui embaixo. Então, primeiro ponto a respeito de domínio de frizz. Umidade. Se ele secou errado, você não conseguiu dominar o frizz, já era. Esquece, você não vai conseguir mais. Molha e começa de novo. Segundo ponto, a regulagem do secador. Tem duas coisas sobre regulagem de secador que eu vou mostrar para vocês, tá? Que são o seguinte. Quando você pega, principalmente na parte frontal, que eu até brinquei aqui que o pessoal apanha muito, na parte frontal. Qual que é o problema da parte frontal? Escovou atrás, chegou na frente, tá seco. Então, como eu avisei, se não tiver água, o cabelo secou daquela forma, você vai brigar com o cabelo, você não vai conseguir dominar o frizz. Mas aí você pega no contorno aqui, você umedece o contorno, pegando já parietal e contorno como a Jovenice e o Ricardo falaram. E aí você tem que entender que a gente tem o nosso amigo secador aqui, que ele tem várias regulagens. Ele tem regulagem de fluxo de vento e ele tem regulagem de temperatura. A gente tem que saber ajustar isso. Eu pego sempre no pé do pessoal. Por quê? Ligar o secador tudo no máximo e achar que vai fazer uma parietal, né? Muitas vezes fica com medo de queimar a cliente porque o secador tá um turbilhão super forte aí, super quente, e aí a pessoa fica com medo, não aproxima o suficiente. Então, entenda uma coisa, o secador é ajustável. Então, a gente consegue trabalhar esse cabelo de uma forma muito mais próxima, com mais tranquilidade, regulando o secador. Aí eu vou usar um produto aqui, que é um protetor térmico, e ele também ajuda pra gente no alisamento, tá? Eu vou usar aqui esse aqui é um produto da Schwarzkopf, que ele tem um pouco de fixação também. Então, essa é uma outra dica a respeito de lidar com frizz. Qual que é o tipo de produto que você está usando? Produtos condicionantes, produtos anti-frizz vão te ajudar, obviamente. Fazer um cabelo, até ontem à noite eu fiz aqui essa mechinha, mas eu já molhei esse cabelo também, então eu fiz essa mecha só molhando, não trabalhei nada nela, deixei ela, coloquei na mala, que eu vim para casa da minha sogra. Então assim, você percebe que o cabelo volta, porque a força dele maior tá em ficar assim, não sei, acho que esse cabelo nunca foi escovado, então foi a primeira vez que eu escovei. Então eu não tenho um bom alisamento, eu não tenho um controle de frizz, não passei produto nenhum. Então você não facilita a sua vida se você não usar alguma coisa anti-frizz, alguma coisa condicionante. Se chegar e escovar o cabelo diretão, você vai apanhar do cabelo, tá? Então, preparação, umidade, produto específico, e aí eu vou começar a fazer o alisamento. As técnicas, o tipo de escova aqui que eu vou usar. Principalmente para contorno, quanto mais cacheado for o cabelo, quanto mais enrolado ele for, mais aderência você precisa ter. Então, por isso que a gente usa escova de cerda mista, tá? Ou escovas que tenham um espaçamento entre as cerdas menor.
Tem escovas que elas são só de cerda natural, que elas têm as cerdas bem próximas, elas não têm essa de nylon aqui, que é essa cerda verdinha, e elas vão dar alguma aderência. Se você conseguir trabalhar assim, tudo bem. Tem gente que consegue trabalhar com a escova térmica também, tranquilo, mas fato é, quanto mais aderência, principalmente na parte de contorno, melhor é para você, tá bom? Bom, então eu falei para vocês o seguinte. Primeiro ponto, umidade. Falei de produto. Segundo ponto, produto. Terceiro ponto, temperatura do secador e fluxo. E quarto ponto, fluxo de ar. Então, temperatura do secador tem que ser quente. Não dá para ser morna, tá? Não dá para ser morna. Essa massinha de modelar que eu falei, a gente consegue modelar com a umidade e o calor. Então, se não tiver úmido o suficiente, você não vai conseguir modelagem. Vamos lá. Eu peguei uma escova mista aqui. O que eu faço normalmente nessa primeira mecha, nessa mecha de contorno? Eu gosto de trabalhar fazendo primeiro de tudo, esse cabelo frontal. Tem gente que já pega a mecha, às vezes por uma facilidade de posição, vem aqui ó, da mecha da parte interna da cabeça para o contorno, e aí a pessoa já começa a secar esse cabelo do frontal, na verdade, sem nenhum apoio, porque ela está empurrando o cabelo de trás para frente e ela está se boicotando. Por quê? Esse cabelo aqui, ó, ele vai secar sem apoio. Então, o que você tem que fazer? Vai fazer contorno? Começa secando pela parte do contorno em si. Então, eu gosto de fazer esse movimento aqui, né? Bem rente ao couro cabeludo. Você não precisa puxar o cabelo da cliente, porque se ele tiver condicionado certinho, se ele tiver úmido o suficiente, você simplesmente vai passar a escova e aí você, ó, vai dar uma enroscadinha no cabelo e você vai vir com o secador. Qual que é o pulo do gato para não queimar a cliente? Você faz a pegada aqui, afasta um pouco, mas você mantém a tensão desse cabelo e aí você vem com o seu secador rente ao... Você tem que... Deixa eu até mostrar a posição aqui para vocês, ó. Por exemplo, se eu estivesse trabalhando... Deixa eu me inverter tudo aqui. Se eu estivesse trabalhando aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu não posso ficar com preguiça e querer trabalhar assim, ó. Eu tenho que vir até acompanhar o rosto da cliente. Eu tenho que me inclinar, às vezes, um pouquinho mais, para eu sempre sair com o bico de secador. Eu não posso virar o bico de secador jamais para o couro cabeludo da cliente ou para o rosto dela. Então, eu venho aqui, faço o tensionamento, uso o polegar também para segurar o cabelo aqui atrás, ó. Outra diquinha aqui, ó. Tensiono. Ó, tensiono. Dou essa esticadinha aqui no cabelo. Eu vejo que os fiozinhos estão alinhados. Tá vendo que eu tô trabalhando com a escova em pé para seguir, né? Para abranger toda a mecha. E aí eu tensiono, aperto e venho aqui com o secador na temperatura quente e velocidade baixa. Ó lá. E eu venho, ó, com ele rente. E eu simplesmente vou alinhando com o bico do secador aqui, ó. Eu não fico puxando essa mecha excessivamente. Eu tensiono, eu sempre falo da corda do violão. Quando a gente quando a gente vai afinar o violão, a gente tem que tensionar a corda, né? Então, ó, eu tô com a corda tensionada e eu venho com o secador fazendo aqui, ó, o trabalho de secar esse cabelo alinhado. Por isso que eu falo pro pessoal, não é pra você ficar puxando, estirando o cabelo com muita força. Porque se você tá fazendo o trabalho de tensionamento certo e alinhamento da fibra, você não queima a cliente e você consegue já alisar, né, com muita tranquilidade aqui. Aí, o que eu vejo que o pessoal erra? O pessoal já solta o cabelo e não espera, a tal da esperadinha. Faz um pouquinho de alisamento e já solta o cabelo e já começa a manusear. E aí você acaba perdendo essa forma, porque você esquentou a fibra na forma que você quer que ela fique, mas você não deu tempo dela esfriar e fixar a forma. Então, ó, fiz o alisamento na parte frontal,
vou pegar ela aqui embaixo, vou pegar ela também por cima. Aí eu venho na parte de trás, se eu achar necessário, posso apoiar a escova aqui. Aí trabalhar com um monte de fio é complicado aqui, viu? Eu venho aqui na parte posterior, mas eu vou dar muito mais acabamento aqui, ó. E ó, pode perceber, eu trabalhei raiz e aqui ela tá toda, ainda tá frisada, mas ela ainda tá úmida. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com essa escova por trás da mecha, por baixo da mecha. E aqui, nesse corpo, ó, eu vou dando apertadinha e eu vou caminhando com essa mecha. Eu vou só direcionar para baixo porque eu não quero tanto volume nessa raiz aqui. Então eu vou direcionando ela para baixo e vou dando apertadinha e vou caminhando com ela, ó. E eu vou virar essa ponta, por quê? Como eu falei para vocês, essa cliente está com cabelo que ela não corta pelo menos há um ano. E aí ela quer milagre da escovação, que é aquela escovação lisa, chapada. Não dá, não rola. Então a gente tem que trabalhar a ponta dela aqui, ó. Fazer uma escovite modelada aqui, ó. Você tá vendo? Eu sempre tô trabalhando o secador, alinhando, favorecendo o alinhamento desse cabelo. E aí eu vou virando essa ponta. Apertadinha, solto, apertadinha, espero, volto, polimento. E aí eu vou soltar. Aqui vou abaixar um pouquinho mais essa raiz, aí você pode vir por cima com a escova por cima da mecha e trazer a raiz mais para baixo, ó. Vou ver se eu consegui mostrar para vocês. Gente, a posição tá esquisita aqui, eu tô num ambiente que normalmente que não é o meu ambiente normal, né? Então eu tô meio desajeitada, tá? Vocês me perdoem por isso. Mas deixa eu mostrar aqui o resultado para vocês. Ó. Então, ela tá altinha ainda, tá? Eu, no caso aqui, com mais cabelo, eu pegaria a outra mecha e mudaria a subdivisão também pra gente conseguir, se fosse o desejo, abaixar um pouco mais. Mas até brinquei com vocês, né, no início. Eu tô com uma boneca que não favorece nada o meu trabalho, mas a situação de dia a dia. Quando vocês olham aqui, ó, tá vendo? A parte frontal dela tá bem alinhadinha. Por quê? Porque eu comecei com bastante umidade, fazendo o tensionamento dela, esquentando. Aí depois eu trabalhei aqui essa outra zona aqui, onde a maior parte do cabelo tá. E essa ponta aqui, normalmente são as que dão mais trabalho pra gente. Por quê? Porque elas têm essa diferença aqui de densidade. E vocês viram que eu fui trabalhando de que jeito? Eu fui vindo aqui com a escova e com a escova por trás da mecha e o secador empurrando essa fibra contra a escova, e eu fui fazendo um movimento de apertadinha, sempre que eu falo para vocês, ó, faz o alisamento, mas vai fazendo apertadinha, solta um pouquinho, apertadinha, apertadinha, espera um pouquinho. E aí fui fazendo também o polimento. É tudo meio que acontecendo junto, sabe? Aí pegou uma mecha de trás aqui. E aí eu consegui dar aqui o alisamento, polimento, tá vendo, ó? E a parte da frontal, olha aqui, ó. Quase nada de frizz. Se você quer baixar mais o volume, é que a gente tá vendo uma mecha que tá solta. Mas vocês entenderam também o que eu fiz, né? Essa cliente que chega com o cabelo cacheado, sem corte de cabelo, querendo uma escovação lisa, chapada, ela quer aquele efeito colado na cabeça e achar que isso vai ficar bom, não vai. Por quê? Quanto mais natural o cabelo for, quanto mais forte for a ondulação, você faz uma escovação no cabelo de uma pessoa que usa o cabelo, sei lá, 99% do tempo dela cacheado ou ondulado, a sua escovação não vai ter o mesmo efeito de alisamento, tá?
Então, isso significa que, é o que eu explico para vocês, tentem trazer a escovação de um cabelo que normalmente não é escovado com algum efeito de ondulação, de modelagem, porque esperar um efeito chapado de um cabelo que está a maior parte do tempo natural é ilusório. Vocês vão se frustrar, a cliente vai se frustrar, né? Então vocês têm que entender isso. Então vocês entenderam? Eu vou repetir alguns pontos aqui. Deixa eu passar todos os tópicos que eu anotei para vocês, para não perder nenhuma dica. Então você quer lidar com frizz. O que você precisa fazer? Entender que, primeiro ponto, umidade é algo fundamental para você lidar com frizz. Se tiver pouca água, secou errado, já era. Molha e começa de novo. Segundo ponto, a temperatura do secador tem que ser quente. Se não for quente, você não consegue que o cabelo ceda, né? A temperatura faz o cabelo amolecer, ficar mais flexível também. Então você tem que deixar a temperatura alta. Já o fluxo de ar, não necessariamente. Por quê? Você pega o fluxo de ar mais baixo, ele te dá tempo de aplicar todas as técnicas na escova. Então, seja a técnica do alisamento, seja a técnica do polimento, da modelagem, né, que eu chamo da apertadinha. Então, o fluxo de ar mais baixo, ele te dá, inclusive, tranquilidade para você conseguir trabalhar a sua mão do jeito certo. Só que você também tem que prestar atenção no quarto ponto, que é o direcionamento do fluxo do secador. Eu mostrei aqui para vocês. Tem gente que trabalha com fluxo do secador direto, né? Ou trabalha contra o fio, né? Tem gente que às vezes fica muito assim, ó, fazendo esse tipo de movimento. Ela tá escovando, aí ela faz assim, ó, ela dá essa subidinha. Ela tá jogando contra ela mesma. Então, quando você tá trabalhando com fio, você tem que sair e entrar sempre prestando atenção no direcionamento do bico do secador. Por isso que eu falo muito de que escovação não é puxar, né, principalmente alisamento, não é ficar puxando o cabelo. Porque se você tem a tensão certa, né, que eu mostrei para vocês, mais a temperatura quente, o direcionamento certo, muito do alisamento vem do próprio direcionamento do bico do secador. A outra coisa de técnica de escovação, que é o sexto ponto, a posição da escova na mecha. Então, se você trabalhar com o secador, com a escova por cima da mecha e o secador por cima, por exemplo, esse cabelo aqui não teria ficado bem alinhado como ficou aqui, ó. Lembra que eu falei aqui que esse cabelo aqui é um problema aqui, ó? Porque olha a diferença de densidade dele, só que ele tá super dominado. Por quê? Eu tava trabalhando com a escova embaixo, aqui, conduzindo o cabelo para não deixar só o fluxo de ar bater e vazar esse cabelo aqui, né? Então, a posição da escova na mecha também ajuda. A escova, o tipo de escova, que é a escova mista com mais aderência, também ajuda. O diâmetro de escova, principalmente para contorno. A gente pode tá trabalhando com cabelo longo, só que no frontal a gente precisa usar uma escova menor, né? Um diâmetro menor. E o cosmético na preparação também ajuda bem, tá? Não é o cosmético que vai fazer o milagre, porque vocês viram, né? A posição, direcionamento, isso tudo acaba colaborando aí para o resultado. Por isso que eu falei, ó, são 9 coisas. Quando eu estava preparando essa aula para vocês, eu falei assim, nossa, vamos lá, né? Como é que eu vou fazer para ajudar as pessoas a lidar com frizz? E eu fui colocando tudo que eu sabia. Eu falei, nossa, cara, são 9 coisas. Mas fazer o quê? O frizz é assim mesmo. Ó, a Erika falando, melhorei muito com as suas aulas, imagine seu curso. Olha, eu vou falar que o curso é tipo, eu brinco com o pessoal, né, que daqui a uns anos eu imagino que o cabeleireiro integrativo ele vai fazer uma grande mudança no mercado. Porque, basicamente, Erika, eu gosto de ensinar as pessoas a não só terem uma técnica afiada, uma técnica boa, mas eu gosto de ensinar as pessoas a terem um pensamento crítico, né? Então, assim, quando chega
no curso que é a base do cabeleireiro integrativo, o que eu ensino a pessoa? Eu ensino ela a entender o cabelo. Por que eu tô falando para vocês desse negócio de umidade? Por quê? O cabelo, ele tem uma interação absurda com a água, né? Então tem o lance das pontes de hidrogênio. Isso vai fazer com que você entenda melhor o que é o cabelo. E por que eu tomo todo esse cuidado com o secador? Porque eu sei que uma vez que a gente desnatura uma proteína através do calor excessivo, é caminho sem volta, né? Então, a nossa matéria-prima, ela tem que ser entendida, ela tem que ser respeitada. E aí a gente vem e começa a ver, né? Igual trabalhei com um produto aqui. Pô, qual que é o produto que vai mais me favorecer? Eu preciso... eu posso usar, por exemplo, igual esse aqui que eu usei. Ele tem uma fixação. Então, ele ajuda o meu trabalho. Se você está diante de uma situação com uma cliente, né, que está com o cabelo sem corte, que ela quer sair do seu salão com uma escovação bonita, você precisa ter recursos, você precisa entender qual que é o recurso que vai te favorecer. Às vezes você vai preferir trabalhar só com silicone, às vezes ainda por cima você vai precisar usar um pouco de spray, né? Às vezes você precisa de um mousse para você conseguir dar mais volume no cabelo fino. Então, assim, você entende o cabelo, você entende o recurso que você tem. Aí você chega na hora da escovação, você entende o movimento que você faz, você entende qual tipo de escova, a regulagem que você faz. Pô, né? Que tipo de profissional é esse que está atento a todos os recursos, que está literalmente refletindo sobre o que ele está fazendo, não simplesmente ligado no automático, esticando o cabelo, esticando e fritando o cabelo, né? Então, eu acho que isso é o que eu acredito e é isso que eu ensino no cabeleireiro integrativo, né? Na base do cabeleireiro integrativo. E logo mais tem novidade também aí, porque eu sinceramente vejo assim, muita oportunidade nas outras especializações, em corte, terapia capilar também é interessante, coloração. Eu acho que tem uma forma específica de se aprender cabelo mais completa, mais que aumenta a sua confiança, que aumenta a credibilidade que você passa, que você transmite para cliente. Então, é todo um conjunto, por isso que chamam de cabeleireiro integrativo. Você percebe? Eu estou falando de frizz, mas eu estou falando de N fatores, N coisas juntas. Então, eu acho que é por isso que o cabeleireiro integrativo, para mim, é uma missão de vida. Tenho pelo menos aí alguns bons anos de trabalho para ajudar vocês a se tornarem cabeleireiros integrativos. Luma, quantos por cento a gente deve secar o cabelo antes de começar a escovar? Me refiro a tirar excesso do excesso de água apenas com secador. Daiana, ótima pergunta e é assim, até eu acho que já saiu um post ou vai sair um post específico sobre isso, mas eu vou resumir aqui para vocês. A proporção de água na fibra vai depender muito do tipo de cabelo, tá? Que você tem aí para trabalhar. Por exemplo, esse daqui, para eu conseguir fazer a escovação dele, eu umedeci bem e eu comecei a escovar, tá? Então, assim, quanto mais enrolado for o cabelo, mais úmido você precisa trabalhar com ele. Essa mecha aqui de trás, ela tá úmida, mas vocês conseguem perceber? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela meio que já secou meio frisada aqui, ó. O acabamento dela não vai ficar tão bom quanto eu trabalhar com ele mais úmido. Aí, muita gente pode dizer assim, mas se eu trabalhar com cabelo úmido, muito úmido, eu vou causar mais dano na fibra, eu vou queimar o cabelo. Sim, é verdade, mas aí você tem que fazer a sua parte de regulagem na mão do secador, você tem que fazer a regulagem do fluxo de vento. Então, a galera que trabalha com cabelo super úmido e já liga tudo no máximo, fluxo de vento, temperatura super quente, vai lá, encosta o bico do secador, realmente vai danificar o fio. Agora, quando a gente tem a consciência de que a gente precisa da água para colocar esse cabelo numa nova forma, e a gente vai fazendo isso, esquentando aos poucos, sem tanto estiramento, aí a gente consegue mais efeito com menos dano. Respondi a sua pergunta, Daiana?
Agora tem a outra boneca, que eu não quis trazer duas bonecas pra cá, mas a outra boneca de cabelo mais caucasiano, nossa, eu umedeço um pouquinho, né? Se fosse numa situação real de atendimento com a cliente, eu iria secar bem o cabelo, quando é um caucasiano, né, um ondulado, eu iria secar bem já, dando um alisamento na pré-secagem. Eu secaria tipo 80% e trabalharia com um pouquinho de umidade. Então depende muito do cabelo. Bom, vou fazer aqui a escovação desse outro quadrante para vocês verem esse aqui. Ah, eu lembrei da dica da dica não. Da dúvida da... Desculpa aí, gente. Eliette. Topo de cabelo... Topo da cabeça, cabelos finos, que ela tem dificuldade do frizz. No topo da cabeça, com cabelos finos, provavelmente, Eliette, o que acontece com você é o seguinte. Na hora que a pessoa está escovando o topo... Deixa eu fazer um negocinho aqui. Na hora que a pessoa está escovando o topo, pode ser que ela faça o alisamento trazendo o cabelo para cima aqui, ó. E aí, no que ela traz o cabelo para cima, esse cabelo curto daqui não assenta. Então, provavelmente, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar trabalhar o seu secador também, velocidade mais baixa, porque se você secar ele esticadão para cima, você não consegue depois trazê-lo de volta. Então, você vai trabalhando com a posição de escova embaixo de mecha, fazendo o alisamento que você precisa. Mas depois você tem que conduzir esse cabelo. Na hora que você for terminar essa mecha, você não termina lá aqui em cima e joga o cabelo. Você vai terminar a mecha e conduzi-la para baixo. E esperar. Por quê? Porque o cabelo tá quente. O cabelo ele precisa secar de volta numa forma nova, né? Ele precisa esfriar, desculpa, numa forma nova e esfriar acomodado. Não dá para jogar cabelo daqui de cima para baixo, tá? O Ricardo. Olha lá que bonitinha a Gisélia falando aqui, ó. Aprendi a trabalhar a regulagem do secador na hora de escovar. Temperatura quente e velocidade média. Isso aí. O Ricardo colocou aqui, ó. Eu deveria ter te conhecido uns 10 anos atrás. 10 anos atrás foi quando eu comecei, Ricardo. Eu nem sabia ensinar isso não, viu? A Érica falou, preciso do seu curso urgente. Aguarda, Érica, que em breve a gente vai abrir vaga, tá? Em breve a gente vai abrir as vagas, vai ter evento antes. Então, assista o evento da jornada do Zero Escovação Perfeita. Acompanha, faz exercício. Vocês têm que fazer proveito da parte gratuita também. Porque é um processo de transformação, vocês vão passando por cada fase, né? Mas quando entra no curso, aí é outra vida. Aí o curso, eu brinco que eu sou professora chata. Ontem mesmo eu estava conversando com as meninas lá, perguntando, e aí, como é que tá indo? Porque a gente sabe, né, que tem coisas que acontecem no dia a dia que acabam tirando um pouquinho a gente do foco, mas certificado do cabeleireiro integrativo tem que ralar para conseguir, viu? Por isso que eu fico em cima. Tem provinha, né, tem um teste teórico, tem que fazer portfólio, tem que fazer as atividades de cosmético. Mas aí é o que eu falo, cara. Depois as pessoas que se tornarem cabeleireiros integrativos vão ser vistas de outra forma no mercado. Eu tenho certeza. Certeza. Pelo tanto de dedicação, né? Deixa eu tirar isso aqui. Bora lá, gente. Então, eu vou fazer essa parte de topo aqui para ajudar a Eliette também. Então, o que eu estava explicando do ponto da água, né? Da umidade. Você precisa sentir que o cabelo cedeu. Você precisa sentir que o cabelo deu aquela amolecida, que ele está mais flexível.
Então aqui a parte interna ainda não tá legal, não tá do jeito que eu fico satisfeita com relação ao ponto de umidade. Então vou umedecer mais. Aí vocês entenderam essa parte também de eu fazer a modelagem da ponta? Nesse tipo de cabelo aqui com essa ponta super rala, né? Cliente que não corta o cabelo faz tempo. Se você quiser deixar o cabelo liso, esticado, fica uma porcaria. Ontem eu fiz o teste só pra... Eu nunca tinha escovado o cabelo dessa boneca. Foi ontem à noite, quando eu peguei a boneca, que eu falei, deixa eu ver aqui como é que tá. E eu fiz a escova lisa, chapada, de teste. Não fica bom, tá? Não fica bom. Porque o cabelo tá com a ponta muito rala, tá feio, tá... É o que eu falei, não favorece nada o seu trabalho. Mas é o que a gente enfrenta no dia a dia. Ó, Daiana, tô umedecendo mesmo, senão esse cabelo não cede. Então, cabelo úmido. Espalhando bem aqui a umidade. Se a umidade não estiver uniforme, você também vai prejudicar seu resultado. Vou passar um produtinho aqui que tem fixação, faz proteção térmica. Produto da Schwarzkopf aqui. Eu sempre falo também que menos é mais. Tem que espalhar bem o produto. Ó, enluvamento. Faz todo a sua parte de preparação para que na hora da sua escovação você tenha mais tranquilidade, mais facilidade. Eu vou começar escovando aqui a parte de trás para dar o exemplo da Eliette, que eu acho que vai ajudar. Eu tava esperando essa boneca chegar, mas deu tudo certo. Ops, vamos lá. Então, beleza. Tô aqui com a minha mecha. Preciso de tensão, lembra da corda do violão? Eu vou começar dando acabamento aqui, segurando essa parte aqui, para deixar... Eu já vou trazer, ao invés de trabalhar a 90 graus, porque eu não quero que essa raiz fique super alta, eu já vou trazê-la já, baixando aqui para 45, depois eu seco aqui embaixo, depois seco, e vou conduzi-la para baixo, para realmente matar bem o volume dessa raiz. Então vamos lá. Velocidade baixa, temperatura. Aqui esse é média ainda. A alta desse secador é muito alta. Aí eu venho tensionando e ó o bico do secador trabalhando. Lembra que eu falei pra você, ó, não fica assim, ó, fazendo vai e vem, senão você tá jogando contra o seu resultado. Você vem, ó, estica o seu braço pra você entrar aqui, ó, rente a fibra. Você não vai queimar cliente, pode ficar tranquilo. Tensiona e é o bico do secador que vai fazer o trabalho do alisamento. Até foi engraçado que... Opa, espera não. Num dos eventos, acho que foi no último evento da jornada, um rapaz ficou indignado que tinha um anúncio, né, chamando as pessoas, eu explicando, né, que do lance do tensionamento, que não era para esticar tanto o cabelo, para fazer alisamento sem puxar. O rapaz ficou indignado. Não, porque não dá para escovar cabelo afro sem puxar. Isso não fica bom se puxar. Aí eu falei, quer saber? Eu vou comprar uma boneca. Eu nem respondi nada porque, assim, ele não entende o mundo do cabeleireiro integrativo. Até eu vi que teve umas meninas que responderam para ele. Eu falei, tá bom, pessoal. Quem assiste o conteúdo direto entende o que eu falo. Mas para quem tá fora, isso aqui é não, é um absurdo, não existe escovar sem puxar. Então, a pessoa, ela acaba não entendendo isso. Ela não entende essa condução que a gente faz, que eu tô mostrando aqui para vocês, né? Eu já dei a letra para vocês, eu falei, ó, vou começar aqui, ó, já mudando a angulação desse... Não vou trabalhar ele aqui para cima. Se eu trabalhar para cima, eu vou dar volume, eu vou ter mais trabalho para dominar esse frizz. E aí eu vim com a escova por baixo
E fui fazendo, ó, apertadinha, conduzindo aqui com o bico do secador, a escova por baixo da mecha. E, ó, eu venho aqui de cima e trago bem para baixo. Vou esperando, vou conduzindo. Cabelo é condução. Cabelo não é força, é condução. É jeito. Aí você faz, escova. Paciência do mundo, não joga o cabelo, como eu falei pra vocês. Não joga o cabelo lá de cima e espera que ele vai ficar bem. Não vai ficar bem. Agora eu vou dar só uma modelada nessa ponta aqui. Mas a subdivisão dela teria que ser, por exemplo, mais diagonal, para eu conseguir um pouco mais de efeito de modelagem. Então eu vou mudar aqui e trabalhar um pouco melhor essa ponta. Ops, sai cabelo de baixo. E aqui eu resolvo o problema da Eliette. A Eliette falou, cabelo no topo da cabeça. Ela não consegue dominar. Muito provavelmente. Secador muito rápido e angulação da escovação. Escovou para cima seu cabelo vai ficar. Deixa eu prender esse de baixo aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Ó, cadê o frizz do cabelo dela, tá vendo? A raiz, ó, ficou um efeito de mais raiz coladinha. E eu não sou muito fã de efeito de raiz tão colado assim, tá? Eu gosto que a raiz saia um pouquinho, tem um pouquinho de volume e ela caia. Mas eu fiz aqui pra vocês que gostam também desse efeito mais, ó, mais, menos volume, né? Pra cliente que gosta de menos volume. Eu vejo que assim, muita gente tem problema com volume porque o volume no lugar errado e o volume mal distribuído, né? Acaba sendo feio mesmo. Mas quando ele tá no lugar certo, tá super bacana. Aí dei aquela modelada na ponta pra dar aquela disfarçada desse cabelo que tá com as pontas horrorosas. Que muitas vezes é a realidade que vocês enfrentam, né? Dá uma modelada para disfarçar, controla o frizz da raiz, faz um alisamento sem puxar, sem queimar, né? E sem danificar essa fibra aí. Então, compartilhe esse conteúdo, curta, comente, coloca aí o que você achou. Quais são dos 9 tópicos, eu vou passar os 9 tópicos aqui rapidinho para vocês, que vocês acham que vão te ajudar a vencer o frizz na escovação, tá? Vamos lá, ó, eu falei sobre controle da umidade, primeiro, falei de temperatura do secador, que tem que ser quente, mas o fluxo de ar tem que ser mais baixo. Falei do direcionamento do fluxo do secador, que você tem que aproximar bem, principalmente na parte frontal, mas no sentido raiz pontas, mais ou menos 45 graus, para não queimar cliente e para alinhar bem o fio. Então esse foi o quarto. Quinto, a técnica de escovação que você tem que fazer no alisamento da hairline, você sempre faz a favor do crescimento. Se você precisar fazer o vai e vem para aderir, depois que eu brinco, né, que é o movimento do vai e vem para alisar, você também consegue, ou simplesmente apoiando, tendo bastante aderência e tensionando, né, lembrando do exemplo da corda do violão, e você vindo com o direcionamento do bico secador certinho, bem próximo, você consegue fazer o alisamento aí. Sexto, a segunda técnica de escovação, que tem a ver com a posição da escova na mecha, você deixar a escova por baixo da mecha para não vazar o frizz, né? E o secador vai acompanhando isso. Você não pode também deixar o secador, a escova parada em cima e o secador trabalhando sozinho, mas uma coisa acompanhando a outra. O tipo de escova que é o sétimo tópico aí, é que a aderência ajuda você a lidar melhor com o frizz. O diâmetro da escova tem que ser menor quando você tem, principalmente, áreas de contorno. Os cosméticos com ação que tem alguma fixação, que sejam condicionantes, proteção térmica sempre, tá? Então, isso tudo vai te ajudar, que é o nono tópico, tá?
Então coloca aí, eu quero saber mais antes de eu ir embora, tô curiosa para saber qual dos 9 tópicos que eu mostrei hoje para vocês, que vocês acreditam que vão te ajudar a vencer o frizz. Falei de umidade, que você no caso não sabia. Falei de umidade, temperatura do secador, o fluxo do secador, o direcionamento do fluxo de ar, né, o direcionamento do bico, né, do jeito de trabalhar com o bico do secador, a técnica de escovação para alisamento da hairline, a técnica de escovação com relação à posição do cabelo na mecha, né, que eu falei, a posição da escova, desculpa, que a posição da mecha tem que estar embaixo para conduzir o frizz, a escova, que a mista acaba ajudando mais a gente, e o diâmetro da escova e a preparação de cosmético. Quero que vocês coloquem o que mais ajudou vocês aí. Bate o print aí, faz a divulgação do cabeleireiro integrativo e divulga que você está estudando, ó. E a estreia da boneca do cabelo com as pontas todas lascadas aqui. A boneca do boicote. A Gisélia falou, gostei de todos os tópicos. A Vanusa falou, a posição da escova na mecha e o fluxo do secador também. A posição de escova na mecha, menina, um dia... Deixa eu contar uma história rapidinho antes de eu ir embora. Tô gostando tanto de fazer a live que eu não vou embora nunca, né? A posição da escova na mecha... Sabe aquela cliente que ela tem aquele cabelinho que é super leve, que ele infla, cheio de frizz? Então, é justamente nessa cliente que você vai usar essa dica aí da posição na mecha. Faz o contorno. Uma vez eu escovei um cabelo de uma cliente, eu acho que em 4 minutos. Ela tem um cabelo médio, densidade média baixa, e ela tava com muita pressa, porque o marido tava lá na frente, e ela tinha um evento, só que ela tava querendo sair de cabelo molhado. Eu falei, não vai dar certo isso aí não. O cabelo dela vai secar de qualquer jeito, ela vai se sentir mal no evento. Eu falei, peraí. E basicamente o que eu fiz para secar muito rápido o cabelo dela, fiz os contornos rapidão, né, igual eu mostrei aqui para vocês na parte frontal, e a condução o tempo todo com a escova embaixo da mecha, e trabalhando com o secador acompanhando. Por quê? Se eu fizer isso aqui, ó, colocar o bico do secador aqui e a escova embaixo, não vai dar certo. O frizz vai explodir na nossa cara, né? Então você vai lá e vai sempre trabalhando aqui, ó. Em 3, 4 minutos eu sequei o cabelo dela. Então, é uma coisa que ajuda muito vocês. A melhor aula da minha vida. Obrigada, Ricardo. Olha, no curso tem tanta aula boa, Ricardo. Não sei se essa é a melhor não, mas no curso tem muita aula boa. Beijo, fui!